Grupo Afrontamentos, do qual faz parte a Vanessa Muscolino, o João Galrão, o André Frederic e tantos outros. Deste grupo dos Afrontamentos, na próxima quinta-feira, dia 17, vou a Sintra filmar a Vanessa Muscolino e o André Frederic. Filme esse que se destina à Cinemateca Portuguesa para a Memória Futura. Portanto, da esquerda para a direita o André Frederic, Vanessa Muscolino, mas vamos já falar dessa ascendência judeu-italiana, não é? E o João Galrão no ateliê da Vanessa em Sintra, em 15 de dezembro de 2011. Estamos quase nas vésperas de Natal, quase que me apetecia pedir à Vanessa uma rabanada, mas sei que não há. Portanto, isto foi só para ficarem 3 dos elementos do vosso grupo. E já agora, quem são os outros que acompanham o grupo dos Afrontamentos? Somos imensos. É a Pauliana Valente Pimentel, Susana Guardado, exato, às vezes o João Vilhena, o Edu Pimenta, o Aldo Peixinho, Carla Cabana, Manuela Pimentel, o Pedro Rodrigues e Naya Dawson. Quem mais? Sei lá. São muitos. Pronto, já são alguns.
Sim. Vai ficar. Quem nós conhecemos o nome vai ficar. O João Pedro. João Pedro Rodrigues. Exato. O João Cortês de Mafra. Exato, João Cortês, o Dado. Também era um contacto interessante. Não, já estão. Agora vamos ali fora para ficarem à frente da casa. Quem é que falta? Eu não sei agora. Ora, virem-se para cá. É um escalado tipo. Olha, assim fica ótimo. Vanessa, isto é um privilégio ter uma casa destas aqui na zona histórica de Sintra. É. Cuidado com isto. Mas isto é alugado ou é seu? É alugado. É de obras. É verdade. Temos de ser uns para os outros. Não, é verdade. É. Pois sim, senhor, ficaram vocês registrados aqui no filme da Vanessa e depois vocês trocam. Era interessante até vocês um dia juntarem-se. E como eu agora vou fazer o filme ao André também, e o da Vanessa, e depois vou-vos mandar o filme, vocês juntarem-se os três e verem os três o filme de cada um. Sim. Eu já vi o do Barrão. Gostou? Muito. Ótimo. Como é que é possível? Então agora vamos... Vanessa, vamos à entrevista. Vamos a uma pequena entrevista. Vamos. O João Galrão, a Vanessa Muscolino e o André Frederico aqui neste mirante, e por trás dizem que é o Val da Raposa. Isto, qual é, digamos, o interessante deste sítio para vocês? É a nossa escola. Exato. E foi onde a gente todos se conheceu. Foi mais ou menos perto destes locais. Dom Fernando, onde nós pusemos, é aqui ao lado. Portanto, este sítio realmente tem, para o gangue das couves, Tem. para o início do movimento dos afrontamentos, tem muito que se dizer. É histórico. Exatamente, é histórico. E aí por trás... É o Val da Raposa aqui atrás. Sim, é muito giro isto. O Val da Raposa. É a casa onde vive. É. A casa da Vanessa, giríssimo isto. Oh Vanessa, a roupa a secar são esculturas. Pois é. Bora! O que é que vocês iam dizer? Olha, a segunda casa que eu tive em Sintra e onde a gente conviveu mais era naquela água furtada. E tanto o Galrão como o André ficavam lá, dormiam lá várias vezes, sei lá, ou havia jantares ou festas, ou nem sei. Dizíamos poesia. E ao lado é onde era o Dom Fernando II, o curso de pintura e escultura de Sintra. Por esta placa ali a dizer. Uma placa comemorativa. Por aqui passaram. Julga-se, porque na altura já não se vai saber muito bem, não é? Os grandes artistas plásticos. Passaram por aqui. E então? André, das coisas, não podemos prever o futuro, não é? Não, mas sabemos que pelo menos no campo das artes a coisa não vai nada bem. Sim, é complicado, efetivamente. E entretanto aconteceu uma coisa muito engraçada que, portanto, nós tínhamos aquela casa alugada, foi vendida, o senhorio decidiu vender o prédio e eu uma vez estava numa feira a vender estes objetos de gesso com os bichos. E aparece um rapaz, um homem, que diz, eu gosto muito do seu trabalho, e entretanto gostou tanto daquilo que me pediu para eu começarmos a falar e eu disse, o quê? Tu moras ali, para ali, não sei o quê, aquilo foi a minha casa, aquilo é a minha casa. E entretanto ele pediu para eu pintar a sala dele. E está toda com uma pintura mural em 5 suportes. E tem um candeeiro também. E ele deixou-me hoje a chave. Ele foi muito querido, ontem à noite encontrei. Então podemos ver, Se o Álvaro quiser filmar, podemos ver. Isto é tudo a malta. Como é que se chama este café? Dou um café. André, põe-se lá à beira, faz favor. À beira dele. À beira. Então o que é que vocês querem? Café? Sim. Eu quero café cheio. Olhem para cá neste momento. Ok.
Sim, está na altura de... Eu coleciono gatos e não tenho destes gatos. É lindíssimo. Sim. Portanto, estamos a caminhar para quê? Conta a história. A gente alugou, eu vivi nesta casa durante 10 anos e era aqui, nesta casa, que era água furtada, tipo casinha de bonecas, que se passavam muitos encontros porque nós éramos amigos, não eram encontros especiais, eram jantares. Sim, e especiais que fossem, não interessa. Exato, era um encontro. E líamos poesia e pintávamos juntos e pensávamos em materiais. Na fase da pedra, quando estávamos no curso da EPRP, sim. Da Escola de Recuperação Património de Sintra, experimentámos imensos mármores e pronto. E é isso. Portanto, em casa de uns amigos da Vanessa. Vá para lá, Vanessa. Portanto, uma pintura da Vanessa. Muito bonita esta sua pintura, Vanessa. E você usa a cor, eu acho que a cor é para se usar, acho que é lindíssimo, é um espanto. Há artistas que não usam muita cor, são mais monocromáticos. Pois, depende também das fases. Primeiro comprou, portanto, os objetos pequenos feitos de gesso maciço com os bichos pintados e muita cor. E depois eu quis construir, depois de conhecer a pessoa, quis construir uma pintura personalizada conforme a infância dele. Mas estou a captar esta paisagem aqui de Sintra, que é lindíssima. E estes torreões que estão aqui à frente. Que torreões são esses? Estas duas cúpulas? Portanto, as duas cúpulas são o Palácio de Sintra. Aqui assim já? Sim. Ah, lindíssimo. Reconstruído por Dom Manuel. E depois a outra mais perto de cá é os Passos do Conselho. Muito bonito. Agora estou-me a lembrar da Maluda, que pintava os telhados de Lisboa de uma forma magistral. Pois é. É da série dos corações. Dos microartes, sim, isto já é outra coisa. Já vi também a intervenção aqui no teto, não é? Pois, e nestas duas janelas, porque o que esta casa tinha de melhor, esta parte aqui era a minha oficina. Ainda não tinha estes janelões, antes de ser restaurada. Aí a gente, pronto, via a vista daqui. E então eu pensei, quando pediram para fazer pintura aqui nesta sala, em enquadrar como se fossem pinturas, não é? Exatamente. Estas duas janelas. Dá a ideia que os vidros estão emoldurados. Exatamente. Não é? Exatamente. Isto alugado. Entretanto, fiz aquele desenhinho ali com uma salamandra, que foi o bichinho que este cliente escolheu para as paredes, e depois fiz um texto. E então esta pintura chama-se A Salamandra Fez um Ninho nas Amoras. É gigante esta parte aqui. Esta escada, pois é, muito bonita. Isto ainda é o corrimão original, está? É pintado. Sua casa, a Vanessa Muscolino caminhando para a sua casa, ateliê, em Sintra. Agora fecha, vá abrindo a porta, eu vou filmando. Portanto, Vanessa Muscolino, dentro da sua casa, nesta entropia, neste caos ordenado. Pois ficam lindíssimos. Agora. Sim, sim.
Que material é? É borracha, Vanessa? É borracha pintada. Muito giro, uma ideia muito interessante. Pintada não, policromada, ainda com a borracha líquida. Introduzi nos moldes. Introduzi os pigmentos, alguns em pó e alguns líquidos. E depois solidificou desta maneira. Muito giro. E estes seus gessos pintados são muito bonitos, surtem muito bem, bom efeito, sabe? Está emoldurada? Não, isso é o primeiro desenho do João Galrão. É o primeiro, está muito giro. Eu acho. Para aí, 94, sim. Está a perceber? De um projeto? Sim, já trabalhei bastante. Fiz muitas destas formas. Trabalhei bastante com borracha pigmentada. Muito interessante. Porque interessava-me, pareciam uma espécie de reboçados e dava... tive uma tela em, creio que 2001, exposição de 2001 ou 2002, em que eu tinha uma mesa, um suporte, com vários destes objetos, com estes moldes sobrepostos, e depois com velcro, e as pessoas punham, as pessoas é que construíam a peça, não é? Sim, era quase como um puzzle. Exato, como um puzzle. E como tinha velcros, punha-se e tirava-se, punha-se e tirava-se. E posso fazer a mesma coisa? Ou essas peças não têm uma ordenação fixa? Esta tem porque esta pequenina tem porque eu decidi colá-la numa folha. Sim. Posso fechar? É isso, é 2001. 2001, do It Yourself. Isto era um conjunto. Faz vestidos pintados, coisas pintadas? Sim, no ano passado abri a loja, então comecei a pintar sobre tecido. É igual a pintar sobre tela. É a mesma coisa, exatamente. Só com o suporte é que é diferente. O suporte é diferente e comecei a fazer os bichos. Em vez de ser os bichos em tela ou em situações com narrativa, pronto. Sim, isto é uma pequenina parte. Vanessa, põe-se mais atrás, para segurar nele. Uma pequenina parte do... É em vidro, pintura em vidro, não é, Vanessa? É pintura em vidro, sim, mas isto por acaso é para os afrontamentos. Vai ser em vidro, em jornal. Portanto, isto eu iniciei em 2008. E eu posso lhe mostrar, para ter uma ideia mais real do que eu fazia quadros e trabalhava em restauro e tinha a minha profissão e assim. E depois comecei a ver que estava sem dinheiro para fazer, para comprar telas ou fazer as estruturas e isso tudo. E isto é um trabalho um bocadinho, vai para o projeto de afrontamentos porque é um trabalho um bocadinho de revolta, porque como não tenho suportes, não é? Só tenho as tintas, principalmente, isso tintas tem que ter, não é? E os pincéis. Comecei é uma espécie de manifesto mesmo para os afrontamentos, porque comecei a pintar em jornais, papel de jornal que é uma coisa muito frágil e efêmera, em papel de jornais gratuitos, jornais que davam no comboio. No metro e tudo isso. Exato. E o resultado, portanto, isto é para encher uma parede. Sim. No fundo é quase como um ready-made. Sim, é aproveitando imagens. É chamada arte pólvora ou polvera. Arte pólvera, sim. E depois aproveitei também, por exemplo, os convites do Berardo. Eu estou sempre recebo alguns convites, não é? Para museus, ou exposições, ou isto. E pinto em cima. Porque o papel é bom, até é bonzinho. Aqui as cegonhas, casal.
mais giros. Pois, já vi, faz um aproveitamento e depois realça a figura que possa ter. Sim, exato. Pois, e no fundo é a arte povera que está aí bem aproveitada. Estava a ver se encontrava aqui uns mais interessantes. Eu tenho, como vou pintando ao longo do tempo, vou fazendo coisas diferentes. Sem dúvida. Eu gosto deste. Já está. Chega. É, senão, Para mostrar as outras coisas. pode. Um magnífico trabalho do André Fradique que ofereceu à Vanessa. É muito bonito, é. É uma belíssima tela. Isto é o que se chama um quarto de artista, Vanessa. Não. Isto é nanquim? Este seu trabalho? Não. Eu fiz esta estrutura com esferovite por baixo. Pus rolos de fibra de vidro. Massa mineral, lixar. Muita cola vinílica. E depois é que fiz estes trabalhos muito... Isto é... parece um mapa, mas é uma ampliação de uma espaço de céu. A Vanessa apanhada em flagrante delito, como dizia a pessoa. Delito de maçã. Acende. Mas eu prefiro lá dentro, sabe? É muito melhor aqui. É um bocadinho frio, não é? Não, para mim está ótimo aqui, não tenho problemas. Olha, vamos principiar com isto. Pesada Vanessa Musculino. Hoje, 15/12/2011, eu tenho o prazer de estar no seu ateliê na rua Dr. Alfredo Costa, número 51, Régio Chão, em Sintra. E eu quero agradecer ao seu amigo, o artista plástico João Galrão, por me revelar e agradecer-lhe o facto de pertencer a este acervo histórico, de fazer, já ter filmado perto de 1500 artistas nos seus espaços e que a Cinemateca Portuguesa guarda para memória futura. Vanessa Musculino nasceu em Joanesburgo em 1976, nacionalidade italiana e portuguesa. Fale, por favor, dessa dupla nacionalidade, Vanessa. Eu, por acaso, não tenho dupla nacionalidade. Eu nasci em Joanesburgo. O meu pai estava em Joanesburgo, a minha mãe em Maputo, em Moçambique. Mas ela foi meter em Joanesburgo. E eles decidiram registar-me na embaixada italiana. Então fiquei italiana. E depois andei a viajar, mas quando vim para cá definitivamente, tentei tirar a dupla nacionalidade, mas não é possível ainda. Com a Itália não é possível. E portanto tem nacionalidade portuguesa? Não, tem italiana. Tem italiana. Tem italiana. Deixa-me só dizer uma coisa. Vanessa, quer evocar o seu curso de conservação e restauro de estuque que durou 3 anos? Onde o tirou? Em Sintra?
Tirei, sim, na Escola de Recuperação de Património de Sintra. Foi muito importante porque foi um curso onde nós passámos pelas diferentes áreas: azulejaria, cantarias, pintura mural, estuques, que é gesso e cal. Também tivemos um módulo de fotografia, tínhamos um laboratório muito pequenino, mas ainda conseguimos trabalhar em fotografia e fazer várias... Foi importante porque passámos por muitos materiais, e eu assim conheci muitos materiais e... Que foi enriquecedor, não foi? Foi enriquecedor e abre coisas. Vanessa, quer invocar o prémio Dom Fernando II atribuído pela Câmara de Sintra em 1998? Sim, 98 foi o ano em que eu comecei a fazer coisas... Saí da tela. Antes fazia telas, pintava a óleo assim, e fazia aqueles trabalhos académicos na escola, né? Como todos os adolescentes. E comecei a fazer trabalhos com borracha líquida e fiz, portanto, como eu era técnica de conservação e restauro e trabalhava com espátulas, com coisas de trolha, coisas de trabalhador das obras mesmo, fiz, portanto, uma superfície de borracha líquida onde eu sobrepus formões, materiais usados pelos vários operários dos vários ofícios e tirei os moldes desses materiais, e foi com essa peça, que é uma espécie de tela, digamos, uma superfície de borracha, que eu ganhei esse prémio Revelação. Mas é ótimo. O que é o grupo Afrontamentos, do qual faz parte? É um grupo, no princípio, como tudo, né? É um grupo de amigos que trabalham afincadamente, obsessivamente em artes plásticas, e que no início eram poucos e foi crescendo até que é o que é hoje, e eu espero que cresça ainda mais. Em 2000 faz o restauro pontual de estuques. Sim. Dessa intervenção. Sim. Fala. Eu fui chamada pelo IPAR, o IPAR da altura, que agora é IGESPAR, para integrar o projeto piloto que eles fizeram para o restauro de todo o conjunto da abóbada e os parietais da Charola do Convento de Cristo. E fui para lá viver durante uns tempos, gostei muito de estar em Tomar e gostei muito do trabalho, porque era um trabalho de grande responsabilidade. Eu estava a trabalhar com as italianas do Instituto de Roma e é muito bom fazer trabalhos concretos. Portanto, faltavam partes específicas, não é? Dos estuques de gesso, e eu fiz moldes e fiz a reconstituição volumétrica e cromática daqueles volumes, e gostei muito de estar lá. E que lhe foi útil agora, digamos, para a intervenção que fazem gessos, não é? Exato. Vanessa, acha que a arte deve ser subversiva? Isto é, deve confrontar o público fazendo-o reagir? Sim. No fundo, penso que é um dos propósitos do vosso grupo, não é? Exato. É confrontar o público. Sim, estou-me a lembrar, quem o vê, uns aos outros até. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma intervenção do João, que era um pênis que ele fez, por exemplo. Aquele em Madeira. Em Madeira. Sim, que teve no Porto. Exatamente. Pois, exato, eu acho que é importante. É o choque, não é? O choque do artista para com o público. O choque... o que eu penso que os artistas tentam fazer é conhecer-se a si mesmos
E quando o outro vê, não é? Pode ser que se encontre um bocadinho. Poder haver ali uma simbiose. Sim, uma conexão, seja ela conhecer-se a si próprio também, não é? Estou a perceber. Vanessa, o vosso grupo Afrontamentos fez uma exposição em que intitularam Hard Feelings. Essa exposição consistia em quê? Foi uma exposição feita no Museu das Comunicações, em Lisboa, a convite da Galeria Alecrim, e vários artistas do nosso coletivo integraram, e partiu do tema coração. O coração como, digamos, o receptáculo, sei lá, invólucro do que manda a máquina do mundo, não é? A vida. Exatamente. E cada um expressou isso à sua maneira. Portanto, era dessa série o coração. Pronto, já é suficiente. Nasceu porque... A série dos corações, não é? Exato, a série dos corações, dos microartes, porque pediram-me para fazer a ilustração de um livro de poesia. E eu comecei a trabalhar de uma forma... queria trabalhar só preto e branco, monocromático. Fugir um bocadinho do que eu já tinha feito. E então, este livro de poesia falava dos vários deuses que existiam na infância da autora. Deuses, não é? Quase do domínio do fantástico. Portanto, ela via, por exemplo, a Santa Filomena, e depois a Santa Filomena desaparecia da catedral. Porquê que a Santa Filomena tinha desaparecido? Porque a Santa foi não sei o quê, o Papa disse que já não era Santa. E tinha assim umas categorias engraçadas. E eu comecei a pesquisar os Cristos e essas coisas todas. E nessa parte dos deuses aparecem muitos corações, tipo corações em chamas, corações com farpas, corações com sangue e não sei o quê. E então, foi daí... Corações dilacerados. Dilacerados, ou luminosos, ou partidos, e foi daí que começou esta coisa do coração, desenhar corações, coração orgânico, coração máquina, coração... E foi deste projeto. Pode ir virando. Isto são estudos, não é? Estudos, claro. Pronto. Reportando-nos à exposição Hard Feelings, escreveu Bárbara Valentina que nesta exposição Vanessa Muscolino apresentou uma série de desenhos de corações que compõem no seu todo um coração como se um grande amor fosse construído a partir de vários outros mais pequenos. Foi, aliás, isso que acabou de dizer, o que acho que é muito interessante isso. Vanessa, eu gostava que lesse um escrito que está aí num catálogo, que é O Mundo Quer Distração. Pois, as caixas pintadas, claro, são suas. É para a próxima exposição. Sim, sim, sim.
Estava aqui a filmar isto. Uma perspectiva traseira tirada das traseiras do ateliê da Vanessa Muscolino. Esta grande mata aqui em Sintra. Os dois trabalhos, está bem? Esta perspectiva. Lá. Agora, a Vanessa vai ler esse texto da Fátima Lambert, não é? Sim. Ora, leia, por favor. O mundo quer distração, mas é preciso perturbá-lo, 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 com o objeto do espírito, contra o lixo do espírito, com a obra de arte, contra a sociedade, contra a estupidez. É muito giro isso. Ó Vanessa Muscolino, o público que o grupo Afrontamentos pretende promover e incentivar é esse público constituído pelo espectador ativo, como designou António Tapies. Concorda com isto? Concordo. O espectador ativo. Sim. É aquele que tenta, digamos, dar opinião sobre o trabalho? Dar opinião... Ou criticá-lo? Eu penso que o que as pessoas, o que os artistas tendem a querer é modificar-se a si, ou encontrar alguma coisa de si, e depois, como consequência, pode ser surgir isso no espectador, nem quem vê. Claro. Digamos, surgir ou não. Provocar alguma reação. Sim. Portanto, os desígnios e procedimentos dos artistas devem ser atuantes sobre o mundo, provocando o mundo, suscitando o mundo e as pessoas. Está de acordo, Vanessa? Para que as pessoas não fiquem estáticas perante as coisas. Sim. Eu penso que há muitos tipos de artista. Os artistas podem querer fazer essa coisa específica, que é suscitar uma reação concreta no público. Isso tem de ser muito bem dirigido, ou não. Claro. Oh, Vanessa, o desenho é fundamental na sua obra? Depende dos trabalhos. Porque dá-me a ideia que o desenho também é um bocado gestual, não é? Sim, sim, é muito. Estes desenhos são muito. São muito intuitivos. Espontâneos. São espontâneos, não. Oh, Vanessa, para si quem determina que uma determinada obra é obra de arte? Os artistas, o público, os críticos de arte ou o tempo? Quem é que faz uma obra de arte? Para que ela, digamos, permaneça no tempo como obra de arte? Se calhar o mundo da arte, não? Eu penso que é um conjunto, porque o artista produz um objeto, não é? Um objeto no mundo, seja um texto, um livro ou um quadro, e depois, conforme a circunstância em que ele está inserido, esse objeto pode ser dado relevo, porque eu penso que há coisas importantes que terão sido escritas e pintadas que a gente nunca não conhece, que não ficaram para a história. Por isso é que a obra de arte, a arte é a coisa mais importante do mundo. Mas voltando à história de o que faz uma obra de arte, se é o público, se é o espectador, se é os críticos, eu penso que depende das épocas e das sociedades em que se está também.
O tempo é fundamental, não é? O maior crivo. É um grande crivo. Mas o tempo associado à conservação. Porque se houver uma grande obra, por exemplo, o Santa Rita. O Santa Rita Pintor. O Santa Rita Pintor sim, queimou tudo. Há meia dúzia de coisas dele. Por exemplo, pois, exato, depende do que acontece fisicamente à obra que se deixa. E são, por exemplo, também o caso do Van Gogh, foi depois, são as esposas ou são... Foi o irmão que lhe vendeu um único quadro em vida. Pois, portanto, tudo, também há uma malha que envolve a pessoa, não é? A pessoa e a obra, que às vezes funciona, às vezes não funciona. Portanto, às vezes temos a sorte de receber esse legado e outras vezes ele perde-se em baús. Exatamente. E navios e acabou. E o tempo leva. Oh Vanessa, só para terminar, depois vamos falar assim mais algumas coisas. O que é que você acha deste meu trabalho de há 30 anos, percorrer o país inteiro nos ateliês dos artistas, fixar-lhe palavras, imagens, perfumes, memórias, em mais de 4.000 horas de filmagens que a Cinemateca guarda para a memória futura? Eu considero que é um trabalho muito importante, válido. Lá está a coisa do registro, porque quando as coisas não são registadas, é muito importante o trabalho que faz, porque estas pequeninas coisas, como é que nasceu o Gangue das Couves, como é que nasceu os Afrontamentos, e nesses artistas todos e nesses anos todos, é uma espécie de... é uma história contada. É uma biblioteca, não é? Exatamente. De histórias e de artistas e de... Eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo para o país, para o acervo e também para si, enquanto pessoa, também deve ser muito agir. Oh Vanessa, obrigado por esta incursão ao seu ateliê em Sintra. Obrigado ao João Galrão por me revelar, na certeza deste meu arquivo ter ficado mais rico com a sua inclusão. Obrigado, Vanessa. Então espero, tenho de levar lá para dentro. O vidro, está a ver? Aí é borracha líquida. Sim, esta é uma espécie de renda que eu fiz em borracha. Muito giro isso, sim, sim. E agora plasticamente deve... Não, e agora leva ao caixilho, não é? Pois. Tinha de ir buscar o... Arrasar. Muito bonito. É. Completos. Continuação da filmagem do quadro do André Frederic. Portanto, esse é um dos últimos trabalhos que vai agora para uma exposição, Vanessa, é? Não, este por acaso já é antigo. Levante-me. Este é de 2001, creio eu. Sim, 2001. Mas entretanto eu estive a pintá-lo com dourados. Portanto, esse trabalho é que já vai para os afrontamentos. Sim, exatamente. Portanto, é tudo o mesmo tipo de cor e de pincelada. Isto são os quadros quando o meu vizinho de cima saiu, deu-me. Portanto, eu estou a aproveitar para pintar no próprio cartão em si. E também estas caixas. É tudo para o próximo afrontamento. Tá. Muito bonita essa pintura, Vanessa. Pode ir folheando. Espera lá. Pode ir folheando.
Uhum. Esta torneira. Maceta, porque é um poema mineral. Exatamente. Isso é um livro. É um livro, sim. E foi com estes poemas que eu depois fui selecionada para os escritores, jovens criadores, em 2006. Escopro. Giz. Exatamente. Bisturi. Deixa-me agora filmar esse. Assim mais um pouco. Pode ler. Um poema resinoso. Depois de passar uma pluma pelos meus olhos, comecei a pensar na transparência das coisas e a sentir cada ondulação, variações pequeníssimas, só com o leve vento que passa, com o mundo todo a transformar-se sempre todo a todo o instante. Cheira a clorofila, doce, a tua mão no meu ombro, a tua mão na minha testa, o mundo todo compõe-se. Essa tua maneira só tua de me despenteares as palavras, de me despires das esdrúxulas em U, um caracol passa ligeiro pela minha coxa. É bom repousar assim, só contigo, na relva, na pedra, na areia. A simplicidade destas pedras aquecidas pelo sol, as buzinas dos carros e as frases longas desaparecem todas, as nossas costas a aquecerem com as pedras, pés ligeiros. E toda a dimensão da serra se torna parte de mim ou eu dela, uma coisa qualquer a encher-nos de bondade, lentamente, pelos poros. Cheira a terra, um poema doce como a tua mão doce. Às vezes, somente a ouvirmos a chuva ligeirinha, as madeiras da floresta a libertarem cheiros de pinheiro, de plátano e de eucalipto, o chão coberto de musgo. Lembro-me de Platero e eu, e fico assim, a partir pauzinhos entre os dedos. Muito bem, Vanessa. Fechou com chave de ouro. Portanto, trabalho de João Galrão oferecido à Vanessa Muscolino. Sim. Em 98. Que a Vanessa Muscolino dedica este quadro à nossa neta Francisca, que vai nascer em maio.
de 2012. Hoje, 15 de dezembro de 2011, a Francisca ainda está na barriguinha da Raquel. Deixa-me filmar. E, portanto, sim. O que é que diz ali? Isto é a planta da Praça do Dom Pedro IV, que é o Recio, e de resíduo. Isto foi um projeto para o Francisco Tropa na Arco, em que ele nos pediu para fazer um site específico na Praça do Recio, chamado Componha o Nó da Sua Gravata. Portanto, para fazer uma peça, eu estava em escultura e eu decidi fazer um jornal. Como se vende. Fiz um estudo do local e fiz esta peça, com textos. Levantamento dos azulejos que há na fachada do edifício, não é? Da tabacaria. Sim. Do Bordal Pinheiro, que dá estas coisas surrealistas: uma cegonha a fumar cachimbo, um sapo a fumar cigarro, uma cegonha a fumar charuto. E depois fizemos o estudo da praça, das interseções, os carros que passam, o polícia que passa a multa, o que acontece na praça, não é? As mulheres que vendem flores. Depois interessou-me também o Café Nicola, que é um sítio que eu ia muito quando era mais miúda, e estive a fazer um levantamento esquemático das figuras que estão nos quadros a óleo. Isto é um texto, é uma conversa entre dois japoneses que estavam ao meu lado na mesa, e fica assim: Ava vinem vakayo, e por aí fora. Eu escolhi as minhas áreas de interesse, fiz uma investigação nos arquivos da Câmara de Lisboa e fiz o levantamento. Isto são as páginas centrais. Como nas páginas centrais dos jornais normalmente há sempre uma mulher nua, que é a parte mais interessante da revista. Mais chamativa. Eu decidi fazer, no meio é uma espécie de chave para todo o resto, que é o levantamento das fachadas, das 4 fachadas da Praça do Recio. Sim. As pastelarias, as tabacarias, as chapelarias. Parabéns, Vanessa, por esse trabalho. Um trabalho de pesquisa exaustivo. Um trabalho, exatamente, dos motivos decorativos, as rosetas, os gradeamentos, tudo isto. Isto deu-me imenso gozo. E descobri um sítio fantástico que fica na parte de cima. Aquilo é o Grêmio, já não sei como é que aquilo se chama, o café, qualquer coisa, lisbonense, exatamente, Grêmio Lisbonense. Aquilo fica, portanto, eu já estava na praça e aquilo tem muitas movimentações de pessoas porque, nas horas de tráfego. E então, para me isolar um bocadinho, descobri esse Grêmio Lisbonense que fica no topo da praça, portanto em cima do arco de bandeira, e dá uma janela, tem uma janela alta cá para baixo, vêem-se as duas fontes, um traço muito bonito que tem a praça, e então, nesse próprio espaço, há velhotes a jogar cartas. Há um cabeleireiro, um barbeiro cabeleireiro, há uma mesa de snooker, ou bilhar, ou uma coisa assim, e então eu inspirei-me nessa envolvência, digamos, para fazer estes poemas, estes textos, e fiz o levantamento todo da... Eu daqui a bocado tenho que lhes telefonar.
o frente e o perfil dos separadores do lambrim, as cadeiras, a disposição das cadeiras, o barbeiro. Pode passar. Uhum. Pronto. O trabalho foi uma performance, foi trabalho performativo que eu fiz, que eu apresentei em 98 e consistia numa série de peças, o que eu chamava peças vestíveis, feitas em corda, borracha, sisal, e foi apresentado na Agência 117, no Bairro Alto, e depois para a Semana da Juventude nos Armas Isabel Pereira da Fonseca, da Câmara de Lisboa, claro, e isto nasceu de uma série de poemas que eu fiz com uma mulher caracol, nasceu em parceria quase, o poema e depois uma coisa física, uma coisa plástica. E eu fiz várias misturas de algodão, tintas de vidro, várias aplicações, até que estas coisas que eram telas, toda a gente dizia, mas porquê que não transformas isso numa coisa tridimensional que se adapta ao corpo? Então foi feito, fiz, pedi colaborações de músicos, de uma amiga minha que escreve, que é a Ana Silva, e do Pedro Hilário. Na altura ele compôs música para isto e fizemos uma performance de meia hora em que se apresentava cada pessoas vestidas com os fatos ou carregando os fatos, enquanto passava em voz off o poema e a música. Isso, Raul. Podem vir, agora ficam os três aqui. Para o Álvaro Queiroz, que veio a Sintra entrevistar-me no dia 15 de dezembro de 2011, considero muito importante e até histórica a recolha laboriosa que tem feito ao longo de 30 anos para a memória futura. Ficam assim fixados bocadinhos de história e vivências de um leque muito variado de artistas. Vanessa Moscolino, Ateliê de Sintra. Muito obrigado, Vanessa, a minha amizade por si, e levo-a no coração para o norte. Obrigado.